Pessoal, eu queria só conversar com vocês um pouquinho hoje. Hoje é uma aula, eu vou deixar um pouco o microfone aberto, tá? Porque a gente teve o nosso primeiro encontro na terça-feira, tá? Eu passei para vocês toda a lógica do curso, e aí eu queria ouvir de vocês como vocês estão se virando, porque vocês tiveram praticamente 2 dias para desenrolar todo o processo. Tiveram dificuldade, tiveram algum contratempo, conseguiram acompanhar, tem alguma dúvida? Então eu queria, antes de mais nada, abrir um pouquinho para vocês se manifestarem e se colocarem. E aí, como é que foi o enfrentamento dos vídeos? Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Conte aí. Professor Marco. Oi. Então, eu vi as 10 aulas, né, do YouTube, de uma maneira bem tranquila, bem didática, né, porque a gente pode, no meio da aula, parar e voltar se teve alguma dúvida, né, se algo que você escutou e acabou se passando. Então, assim, eu acho que foi bem tranquilo. O que eu fiquei em dúvida foram só nas aulas em que tem que fazer exercício, entendeu? Mas qual foi a sua dúvida, Thaís, de exercício? Não, é só mesmo de ter que praticar. Só. Não foi nada. Sim. Foi mesmo de pensar em praticar, pegar um banco de dados e praticar. Isso. Quanto ao Mas não foi banco, bem uma dúvida em específico, não. o banco que eu uso para aula, eu coloquei no Cigar. Eu não sei se vocês conseguiram recuperar os bancos. Conseguiram? Esse eu não peguei, não. Consegui. Então, o banco que eu uso para aula é igualzinho, eu coloquei no Cigar. Então, qual é a lógica? É baixar esses 2 arquivos, são 2 arquivos de Excel, tá? Um deles é para a parte inicial e o último é mais para as 2 ou 3 aulas finais. Então, nesse primeiro momento, vale a pena baixar esse arquivo e reproduzir o que vocês estão vendo na aula na prática, tá certo? A ideia é mais ou menos essa, mas eu esperava que algumas pessoas não percebessem isso. Assim, eu até mandei um e-mail, mas é muita coisa, né? Nem sempre a gente consegue acompanhar, mas a ideia é mais ou menos essa, tá certo? Eu acho que alguém está com a televisão ligada aí. Será que das duas uma? Vou fechar o som um pouquinho. O que a gente podia fazer, pessoal, basicamente fechar o microfone e só ligar quando fosse falar, tá certo? Bom, e aí, vamos lá. E aí, entendeu? Então, se você puder baixar o banco e reproduzir tudo, é super legal. Eu acho que no próximo encontro eu vou tentar ver se a gente consegue discutir um pouquinho mais nessa linha. A próximo módulo vai ser estatística inferencial, então a gente vai complicar um pouco esse processo. Sim, vamos lá. E aí, quais são as dúvidas? Então, Oi, professor. Marco, bom dia. Opa, pode falar. Vale. Não, eu queria saber o seguinte, eu estou na aula 9, certo? Eu não concluí. Mas, assim, fiquei na dúvida com relação ao MEC. Baixa do mesmo jeito, eu não tive esse tempo realmente de mexer. Você tem alguma... Tá. O MEC é um problema. Na verdade, eu acho que são 3 pessoas já. Eu acho que foi André, você. Tem algumas pessoas que tiveram problema porque usam o MEC. Qual é o problema do Mac? O Mac é ótimo, lindo, fantástico, tem um hardware maravilhoso, mas ele é muito fechado, ele só e tem muito programa que não tem versão Mac, tá? Então, o que eu fiz? Eu até tenho um Mac, mas só que como 80% das pessoas usam, 90% das pessoas usam Windows, eu acabei adotando o Windows. E esse software, ele só tem versão Windows. Alguém me falou
que baixou uma versão do Biostat e tinha um arquivo escrito Mac. Quando ela abriu, ela conseguiu instalar o Biostat no Mac. Eu esqueci quem foi que me falou isso. Eu baixei há pouco tempo atrás, tentei procurar esse arquivo e não achei. Tá? Então, eu não sei muito bem. Eu preciso até tentar verificar, lembrar quem foi que me disse que essa pessoa conseguiu instalar o Biostat no Mac. Eu não posso falar disso. Eu já tentei, com o Vine, né? Tem o também. Eu usei o Vine numa época e eu abria o Biostat no Mac, tá? Mas travava demais, eu acabei desistindo, eu não gostei. Então, o que eu fiz? Eu separo um computador Windows para essa relação com vocês. Inclusive, o que eu mais gosto não é nem Mac nem Windows, eu gosto do Ubuntu. Eu uso muito Linux, Ubuntu, para o dia a dia. Mas, para dar aula, eu acabei reservando o Windows para isso. Gosta de qual? Qual Ubuntu, você gosta? Ubuntu. É Linux. Windows nem Mac. É um outro sistema operacional, que é bem legal, é bem rápido, ele é super rápido. Eu achei ele bem legal. E quanto ao Excel, existe Pessoal, o Excel... quem não estiver falando, desligue o microfone, porque está dando microfonia aqui. Dá uma interferência. Quem não estiver falando, desligue, por favor. Dá uma interferência grande. A outra coisa é o Excel. Existe o Excel para Mac, tá? Mas só que ele tem tudo que tem o Excel do Windows, agora só que em posições diferentes, em layout diferente, em posições diferentes. Mas você, por exemplo, tem aula de tabela dinâmica, que é Pivot Table. Existe Pivot Table também no Mac, tá? Agora só que em outras posições. O ideal é o seguinte, é que vocês tenham quem trabalha com Mac, e quiser se manter no Mac, qual é a sugestão? Tentar usar o Excel do Mac, tá? Agora, tem dúvida, vai para o YouTube. Tem dúvida, procura um tutorial. Sempre tem. Eu trabalhei uma época com Mac, inclusive com Excel, e eu usava muito o YouTube e os tutoriais. E o que eu percebi? Dá para usar, é igual, tá? Agora só que em áreas diferentes. Então, para achar, vocês vão ter que no início soar um pouquinho e depois começa a pegar prática. Quanto ao Biostat, tem duas alternativas. Quem quer se manter no Mac. A primeira é baixar um emulador, né? E tentar abrir o programa nesse emulador, que poderia ser o Parallel, pode ser o Vine, pode ser qualquer outro. A minha experiência não foi muito boa, mas isso já foi 2, 3 anos atrás. De repente, a coisa está melhor. A outra situação é tentar baixar no Mac e procurar essa pasta Mac, que eu tenho uma pessoa que conseguiu instalar no Mac. Agora, eu não sei exatamente como. Também vale a pena dar uma pesquisada no YouTube, no Google, para ver se existe alguma técnica legal para isso. E uma alternativa, existem vários outros programas estatísticos disponíveis para o Mac, tão bons quanto. Inclusive, tem um colega nosso que ele usa, tem o SPSS, tem um programa na loja da Apple chamado PPSP, para imitar o SPSS. Aliás, PSPP, exatamente. Que imita o SPSS. Ele é livre, você pode baixar e é igualzinho ao SPSS. Então, uma alternativa seria baixar um desses softwares e acompanhar a aula através desses softwares. É bem verdade que vocês vão perder um pouquinho penar um pouquinho para achar os comandos e tudo mais, mas é uma alternativa. E a que eu tenho sugerido é tentar pegar emprestado ou comprar um computadorzinho Windows e tentar acompanhar por ele, entendeu? Seria uma saída também, tá certo? Mas diga. Eu tenho um Windows velho pra caramba, então uns 10 anos aqui, o bichinho. Mas eu consegui colocar o emulador, o Parallels, que eu falei até pro senhor já, né? Isso. Então, tá funcionando, André?
Então, assim, na verdade, eu estava usando já para outras coisas, mas eu instalei o Biostat e instalei ontem o Excel. Aí eu vou buscar aquelas ferramentas que estão lá no YouTube agora, para ver se eu consigo fazer aquilo. Mas na dúvida eu vou fazer tanto no Mac quanto nesse outro velhinho aqui. Sim. Eu acho que vale a pena até para pegar mão na utilização do emulador e tudo mais. A gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, eu acho que vale a pena aprender e pegar uma prática nesses instrumentos todos, tá certo? E bioestatística já é tão complicado. Pode ser quebrar a cabeça no Excel do Mac, não, pelo amor de Deus. Não, o Excel do Mac é muito escondido. Tem tudo, viu? Tudo que você tem no Excel do Windows tem no Mac. Agora é tudo em lugar diferente. Eu comecei a usar uma época daí, eu penei mesmo. Mas depois eu me virei. Mas tudo funciona diferente. É engraçado. Não sei porquê, né? Deveria ser igual. Verdade. Então, e aí? Diga. Não, no mais eu não achei a matéria difícil, não. Eu acho a matéria complexa, né? Então, assim, você tem que treinar, praticar. E por mais que a gente esteja com tempo em casa, é um tempo muito complicado, né? Porque a gente tem afazeres domésticos que a gente não está acostumado a fazer. Então, assim, a gente está com uma vida de cabeça para baixo, digamos assim. Então, assim, eu vejo que a matéria não é difícil, mas requer que sentar para praticar. Ainda bem que a matéria vai durar umas 3 semanas, que eu acho que aí pode ser que eu consiga aproveitar bem esse tempo. Sim. Porque se fosse uma matéria curtinha... Eu acho que a dificuldade é a gente conseguir entender o que é que a gente quer, né? Então, assim, selecionar as variáveis e saber o que quer e saber fazer o que quer, né? Aí, porque, assim, se você trocar uma coluna, botar uma coluna numa linha e não dá certo, né? Então, às vezes, você pode estar achando que está fazendo correto e não está. Porque você trocou a ordem, você não botou um comando certo. Então, assim, se eu conseguir sair daqui sabendo fazer a descritiva básica, eu já estou muito feliz, sabe? Mas, assim, eu não me imagino tendo critérios, assim, cabeça para fazer algo mais aprofundado, não. Pode ser que aconteça, mas não sei. Tá bom. Então, deixa eu dar 2 respostas, para Carol e para André, tá? Então, o primeiro problema, puxando o que André colocou, a gente tem 2 dificuldades. A primeira é que a própria disciplina é uma disciplina de bioestatística. Bioestatística, gente, é matemática, tá? Então, como é matemática, assim, eu tenho por regra que a maior parte, eu vou dizer que todo mundo, porque eu adoro matemática, eu me dava muito bem em matemática, uma professora de matemática, inclusive, achava que eu ia fazer engenharia e fiz medicina, mas isso é uma exceção. Por regra, a maior parte das pessoas que entram na área de saúde, seja enfermagem, fono, medicina, odonto, tem outras preferências que não a área de exatas. Então, e quando você entra e se depara com estatística, que é matemática, isso assusta um pouco. Então, por conta disso, eu tive uma opção de fugir da fórmula. Vocês vão ver que eu vou usar muito pouco fórmula, tá? Eu vou trabalhar muito mais com entendimento e muito mais com uma utilização prática das técnicas e métodos estatísticos. Então, o vídeo que vocês estão vendo é basicamente a tradução da minha aula. A minha aula presencial, o que eu fiz? Eu simplesmente condensei a minha aula presencial e transformei o conteúdo dela em vídeos mais curtos, rápidos e condensados. É basicamente isso. O que eu fazia na aula? Eu falava mais, eu conversava mais, eu explicava mais, mas não muda muito. O que vocês estão vendo no vídeo é basicamente o conteúdo da aula e o esforço de traduzir a matemática para algo que possa ser entendido por vocês, tá certo? Isso é um ponto. O outro, a estatística é um instrumento, ela não é personagem principal de nada. Então, vocês têm que encarar a estatística como personagem secundário. Um personagem secundário é importante, porém ele é secundário. O que é que tem de principal? O tema de vocês, a proposta de vocês, o objetivo de vocês. Que seja uma análise clínica, uma análise experimental, mas a estatística ela vem apenas apontar direções. O que é isso? Você vai para a direita ou para a esquerda? A estatística vai ajudar vocês a fazer essa decisão. Tem uma aula
que eu coloquei, que é a 11ª, que vai focar mais nisso, tá, Carol? Eu acho que talvez isso faça um pouquinho mais de sentido a partir dessa aula. Esse primeiro momento, o que que é? Para vocês entenderem o que é o banco, o que é um planejamento e como deve utilizar de uma forma mais adequada os instrumentos descritivos, média, mediana, moda, fazer um gráfico, fazer uma tabela. Então, qual a importância disso tudo? A segunda fase, que vai começar na próxima semana, vai ser basicamente para a gente aprofundar um pouco nisso. A gente aí vai começar a ver o que é um Qi quadrado, o que é um teste T, o que é o ANOVA, o que é um Kruskal-Wallis, quando é que se usa esses testes, como é que se interpreta eles, tá? Então, um ponto importante, a ideia não é tornar vocês estatísticos, até porque existe uma graduação em estatística e um curso de 3 semanas, tem uma diferença muito grande. Então, o curso ele tem um objetivo duplo. Primeiro, trazer um conhecimento para tornar vocês aptos a fazer uma análise crítica de um trabalho científico. Vocês abrem um trabalho, percebe que tipo de análise eles fizeram, o que é nível de significância, o que é um erro tipo 1, o que é um erro tipo 2. Eles estão usando variáveis categóricas, contínuas, numéricas, que teste mais adequado vai ser utilizado. Uma análise de regressão, como analisar uma análise de regressão? Será que o autor do artigo está fazendo uma análise adequada? Então, a ideia é mais ou menos essa. Em primeiro lugar, capacitar vocês para fazer uma análise crítica de um artigo científico. Em segundo, tá, dar instrumentos para que vocês comecem a lidar com a estatística do ponto de vista prático. Olha, mesmo que vocês terceirizem a análise, paguem um estatístico para fazer análise estatística, tá? Mas é importante que vocês conheçam minimamente as técnicas estatísticas até para julgar se o estatístico que você contratou fez um bom trabalho ou não, certo? Então, a ideia que a gente tem é capacitar para vocês conseguirem julgar criticamente um artigo científico e uma análise adequada e começar a fazer. E aí é um outro ponto que também André e Carol trouxeram, é muito importante praticar, tá? Assistir o vídeo, gente, olha, eu sei isso porque aprender eu não sou estatístico, sou cirurgião. E assim, como é que eu aprendi? Havia uma escassez tão grande e eu tive que aprender para me virar. Então eu fui correr atrás do conhecimento para me virar. Então o que eu aprendi, o que eu estou passando para vocês é que eu aprendi ao longo dos anos. E fiz N cursos, fiz dezenas de cursos que eu fazia. Eu ia andando, virava esquina e esquecia. Então, o conhecimento de estatística, se vocês não praticam, vocês esquecem. Então, assistir simplesmente o vídeo não é suficiente. É importante praticar. É importante baixar o banco que eu mandei no Cigar. É importante trazer um banco de vocês e começar a praticar a tabela dinâmica. O que eu mostrei de tabela dinâmica é a ponta do iceberg. Vocês conseguem muito mais longe com tabela dinâmica. Os módulos de gráfico, tanto do Excel como do Biostat, vocês conseguem muito mais longe, vocês conseguem trocar cor, trocar padrão, separar, fazer gráfico tridimensional, unidimensional, dá para ir muito mais longe do que vocês estão vendo no vídeo. O vídeo ele tem um propósito apenas de disparar mostrar a vocês que existe. Olha, existe. Eu vou mostrar para vocês como começar, e aí vocês têm que seguir adiante. Uma outra coisa, antes de abrir de novo para vocês, é saber procurar, tá certo? Em geral, eu falo que para conhecimento científico, o Google não é o melhor caminho, e não é mesmo. Para fazer um levantamento científico, vocês têm que ir para bases de dados oficiais, o PubMed, IBM, e por aí vai. Porém, análise estatística é Google. Então, vocês estão em dúvida, como é que eu faço um teste T? Não sei. Então, coloca lá, teste T de Student no Google e ele vai trazer para vocês N vídeos do YouTube,
N tutoriais possíveis e imagináveis, inclusive no Biostat, inclusive no Excel. E vocês vão conseguir entender e compreender técnicas até muito mais sofisticadas do que vocês estão vendo nos vídeos. Então, busquem no YouTube, vão mais longe. Não se conformem com o que vocês estão vendo nesses vídeos que estão nesse canal, tá certo? Pratique bastante, é o conselho que eu dou para vocês. Vamos lá, pode se manifestar. O que vocês estão achando? Professor, bom dia. Bom dia. Realmente eu não tinha visto esses exercícios, eu até perguntei aqui no chat. Então eu vou procurar para treinar mais, mas eu acho que essa função do entender, conseguir ler um trabalho de forma crítica, eu acho que isso vai ser fundamental. E esses conceitos, mesmo sem ter feito os exercícios, só com os vídeos, eu acho que já dá para começar, e olha que é só a primeira semana, mas eu acho que já deu para começar a ter uma noção boa. Eu geralmente contrato em estatística, né, porque realmente não tenho condições de fazer essas análises, e assim, ela conversa muito, é aquela pessoa que liga e pergunta do trabalho, e depois que ela faz a análise, ela liga, manda relatório, e aí você fica com aquele relatório na mão, assim, olhando, tipo, o que está escrito aqui? É grego. E aí, de repente, se eu conseguir sair, claro que a ideia é conseguir fazer alguma coisa, por mais básica que seja, mas se eu conseguir ler um relatório desse, que eu acho que essa base já vai trazer, e entender, fazer sentido, e entender se realmente aquilo que ela propôs é o que o meu trabalho quer, se aqueles dados vão ser analisados, se aquela proposta é o ideal para o meu trabalho, eu acho que isso já vai ter um valor imenso. Porque realmente eu me sinto analfabeta, em termos de estatística. Eu concordo com você, Lidiane, e digo mais uma coisa. E você precisa ter uma crítica até a respeito do trabalho do estatístico. Mesmo os estatísticos mais experimentados, mais capazes, que têm mais experiência em lidar com variáveis da área de saúde, mas os estatísticos também erram. Os estatísticos eles podem compreender mal o teu objetivo, o teu propósito, de entregar uma análise que ele acha que está correta e não está. E, para isso, se você tiver um conhecimento básico da estatística e sabendo o conteúdo que você quer daquela análise, você pode orientar o teu estatístico que você está contratando a fazer uma análise mais adequada. Então, o conhecimento, mesmo que você não faça análise, o conhecimento da estatística é fundamental, tá? Isso não pode ser desprezado de forma nenhuma. E isso a gente está tentando, é um dos primeiros, o objetivo básico do curso é esse, é que vocês saiam daqui a 3 semanas com uma crítica muito maior em relação à análise do que a forma como vocês entraram. Eu até passei por isso essa semana, porque eu conversei com ela, expliquei o que eu queria, e aí quando ela me passou, eu li o relatório, sabe, eu achei que não era bem aquilo, mas também não sabia. Em resumo, tive que recorrer ao orientador para ele ler o relatório e conseguir destrinchar aquilo para eu poder dizer, ó, não é bem isso, tem um caminho diferente. Mas eu precisei recorrer a alguém que entendesse um pouco melhor, porque realmente eu achava que não era bem aquilo, mas não sabia o rumo que tinha que tomar, entendeu? Perfeito. Então, outra coisa, vocês podem trazer essas dúvidas para cá, para esse encontro que a gente tem aqui, eu encontro um pouquinho para isso, tá? De repente, Carol, Thaís, André, ou Lidiane, qualquer um de vocês, venha, olha, é o seguinte, eu li um artigo e tem uma expressão aqui que eu não sei, modelos de equações estruturais, o que é isso? Traz aqui para a reunião, que a gente vai tentar discutir. Se eu não souber, a gente abre o Excel aqui, ou o Google aqui, vai atrás e faz a busca junto, tá? Para vocês entenderem como vocês podem se tornar autônomos nesse processo. O que interessa é que vocês se tornem autônomos. Autônomos não só em relação à crítica, mas também autônomos em relação à busca do conhecimento necessário. E, então, isso é um ponto, vocês podem trazer para as reuniões as dúvidas de vocês, e tem algo no YouTube que é bem legal, e que eu acho que, não sei se vocês conhecem, já utilizaram, mas são os comentários. Então, embaixo de cada aula tem comentários, tá? E vocês podem postar os comentários de vocês. E o que a gente poderia combinar? De transformar esses comentários numa espécie de fórum,
De repente, por exemplo, Lidiane está com a dúvida, eu recebi um relatório agora, tem a ver com o cálculo do volume da amostra, e eu não estou entendendo nada. Vai lá e possa olhar o que é isso, por que se usa tal aspecto. Inclusive, teve um comentário que não foi de vocês, foi de outro bem interessante. Era uma pessoa que estava fazendo uma pesquisa com lúpus eritematoso e teve algumas dúvidas, e foi lá e colocou no comentário. E eu fico olhando para ver, né? E aí eu vi e respondi para ela. Então, vocês podem usar os comentários do YouTube para postar alguma dúvida. Eu olho todo dia. E à medida que for entrando, eu vou respondendo, tá certo? E vocês também podem responder um ao outro. De repente, Lidiane tem uma dúvida e Carol já teve isso 2 dias atrás, buscou e já está com a dúvida dela resolvida. Aí Carol pode eventualmente ajudar a Lidiane lá no comentário mesmo, tá? Então vocês podem interagir entre vocês como se fosse um fórum. É bem legal. E é interessante também experimentar isso, porque isso é educação à distância. Então, quanto maior a interação entre vocês no processo de educação à distância, maior o aprendizado. Porque a gente tem alguns desafios. Uma coisa é um encontro presencial, onde todo mundo se encontra todo dia. A outra coisa é cada um na tua casa. E esses fóruns, é esse momento de interação de um com o outro, que a gente pode utilizar, tá? Então, eu estou querendo estimular vocês a usar os comentários do YouTube, se puder, em relação a cada tema. Por exemplo, se foi cálculo do volume da amostra, a dúvida vai naquele comentário. Na aula de que quadrado, por exemplo, se eu estou com uma dúvida em análise de variáveis categóricas, eu coloco a dúvida naquela aula, tá? E aí, um ajuda o outro e eu vou junto com vocês e a gente vai desenvolvendo um raciocínio. É uma sugestão que eu estou dando para a gente incentivar, inclusive motivar a gente, né? Porque é algo que André e acho que Carol estavam falando, que e agora, como é que a gente vai assistir todos esses vídeos, praticar? Será que eu vou conseguir fazer isso em 3 semanas? O ideal é que sim, e para isso a gente precisa ter motivação, e a motivação nem sempre parte da gente. A gente também tem que usar algumas estratégias no curso para motivar vocês. Uma delas que eu estou sugerindo é usar os comentários. E aí, se a gente começar a usar, vai se tornar um hábito. Todo mundo, todo dia, vai dar uma olhada nos comentários para ver se tem alguma coisa interessante, algo que está aprendendo. Tá certo? Então, isso é um ponto. O outro ponto é que eu vou mandar para vocês e-mail praticamente todo dia, tá? Então, todo dia eu vou lançar alguma coisa. Olha, gente, lembra disso, lembra daquilo, tá? Por quê? Para me fazer presente, né? Então, para estar cada vez mais presente próximo de vocês. Isso também é um desafio. Então, eu vou mandar muito e-mail através do Cigarro. Então, dá uma olhadinha que eu vou orientando, olha, eu coloquei tal trabalho, tal pesquisa, tal texto lá, dá uma olhada, tá certo? Então, a gente vai montando essa estratégia e eu acho que a gente consegue levar o curso legal nessas 3 semanas. Aberto de novo para vocês. Professor. Bom dia. Bom dia. Você mencionou sobre o cálculo do tamanho da amostra, eu fiquei com uma dúvida. Sim. E qual seria o melhor parâmetro para eu fazer esse cálculo? Por exemplo, se eu tiver condições de fazer um estudo piloto e eu tiver também na literatura a prevalência já bem descrita daquela situação, daquela condição, qual seria assim o mais fidedigno? Uma boa pergunta, Sheila. É o seguinte, na verdade, para o cálculo do volume da amostra, você tem 2 formas de fazer, tá? Tem o projeto piloto. Simplesmente você verificou na literatura, todo mundo está usando 600, 700 pessoas para fazer trabalhos parecidos com o teu no resto do mundo. O que você faz? Você faz um projetinho piloto de 10, 20, faz a sua pesquisa nessas 20 pessoas ou nessas 20 animais, se for experimental, e experimentação animal não se faz cálculo da amostra, mas geralmente com seres humanos. E com o resultado do projeto piloto, você aplica esse resultado na fórmula matemática e vai ter uma estimativa de quantas pessoas você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Tá? Isso é uma forma.
que às vezes é um pouco cara, né? Porque você vai ter que ter a estrutura adequada para fazer o seu projeto piloto. Nem sempre é possível fazer isso. Como é que eu faço? Eu geralmente eu vou atrás, levanto a literatura, eu pego um artigo parecido com o que eu quero fazer. Não precisa ser igual. Por exemplo, de repente eu quero avaliar qualidade de vida em pacientes com artrite reumatoide, tá? Eu não tenho um artigo com isso, sobre isso, então eu posso procurar qualidade de vida em pacientes com fibromialgia, certo? Então, não é necessário que seja igual, pode ser um tema parecido. Então, você pega esse artigo, que é um tema parecido, com a metodologia parecida com a tua, vê o resultado e usa os dados desse artigo na fórmula matemática e faz uma estimativa de quanto você precisa. Entendi. Obrigada. Certo. Professor, e sempre o poder... Adriana. Sempre Adriana. O poder do teste vai ser 0,8, sempre o alfa 0,05, como naqueles exemplos do Não, você pode mudar. Você pode mudar. Então, onde que eu descubro, como que eu descubro qual que vai ser o poder do teste para poder colocar na fórmula? Você pode começar com um padrão, com que já está, a gente chama de default, como já está, e fazer o cálculo do teu volume. E depois ir tateando. Não existe regra para isso, não existe método para isso, tá certo? Onde você pode se inspirar para ter mais segurança lendo e verificando como os artigos da tua área, por exemplo, de repente você dá odonto, tá? Eu não sei qual é a tua área, de repente você dá odonto, então na minha área, no que eu quero fazer, tipo endodontia, o pessoal usa geralmente 0,9 ao invés de 0,8. E ao invés de 0,05 como nível de significância, o pessoal usa 0,10, tá? Então, tudo é possível. Na verdade, quando você vai fazer o cálculo do volume da amostra, você usa o padrão 0,8 e 0,5 e depois você vai mexendo. Agora, tem que tomar cuidado, que às vezes a gente mexe muito para diminuir o volume da amostra, só que isso tem que ser descrito, né? Então, eu usei para calcular o volume da amostra um poder de 0,9, um nível de significância de 0,10, tá? E o resultado foi 20. Beleza, ótimo. Agora, você vai ter que colocar isso no teu artigo, você pode ser questionada por essas escolhas, tá certo? Mas Entendi. É uma escolha do pesquisador, tá certo? Não tem receita de bolo para isso, não. Tá bom? Tá bom. Professor, e para os cálculos, o senhor usa algum site específico? Que eu já vi que tem sites específicos. Sim, eu usava o do... Inclusive tem um vídeo no YouTube eu usando o site do Dante Pazzanese. Só que esse site existiu durante 20 anos. Durante 20 anos eu usei esse site e eles tiraram do ar, reformularam tudo. Eles estavam preparando um link, eu não vi se esse link está funcionando, tá? Mas o site do Dante, de pesquisa do Dante, é muito legal, vale a pena dar uma olhada. E tinha uma calculadora eletrônica de banco de dados que eu usava e que a minha aula era toda baseada nessa calculadora. Durante anos, eu acho que tem 15 anos que eu dou aula de cálculo na amostra, 15 anos que eu ensino o pessoal a usar essa calculadora. E eles simplesmente tiraram do ar, tá? E eles estavam reformulando, usando outras técnicas. Mas até a última vez que eu dei uma olhada, não estava pronto. O Biostat não faz isso, não, então? O Biostat faz sim. Então... No vídeo, tem um vídeo que eu mostro como usar o Biostat para fazer esse cálculo do volume da amostra. Tá? Qualquer programa estatístico faz o cálculo do volume da amostra. O SPSS, o Stata, o R, o Biostat, todos eles fazem. Perfeito. E outra coisa, eu não sei se vocês observaram, o Biostat tem um manual. É um manual em PDF. Uhum. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, como usar, por exemplo, fazer o cálculo do volume da amostra, vai lá no manual e ele tem pelo menos meia página, uma página com exemplo, tá, de como você pode fazer esse cálculo, tá certo? Professor, eu vi que você usou a prevalência. Poderia ser incidência também, tanto faz? Tanto faz. Tanto faz.
Incidência e prevalência são proporções. Então, da mesma forma que eu usei uma proporção que é prevalência, eu poderia ter usado a proporção que é incidência. Mas só que o teu resultado da incidência só vale para incidência, tá? Se você usou na entrada a incidência, o output, a saída também é incidência. Você não pode fazer uma prevalência com aquele volume de amostra, tá certo? Tá bem, obrigada. Professor, com relação ao intervalo de confiança, entre usar 90%, 95% ou 99%, que você dá esses exemplos, como escolher qual deles ou é indiferente? Bom, é o seguinte, o default é o 95%, tá? Agora, como é que você vai fazer a escolha? A escolha é basicamente a tua área. A tua área, por exemplo, você vai trabalhar com qualidade de vida. Então, a qualidade de vida permite que você use 90%. Já você vai trabalhar com Covid-19, que é uma doença letal, então AIDS ou câncer, e aí você pode optar por 99% de confiança, tá? Então, isso varia muito com a tua área, com o tema, com as pesquisas que estão sendo realizadas naquelas revistas que vocês estão lendo. Então, essa é a escolha. Porém, 90%, 99% das pessoas usam 0,05 como nível de significância e 95% como intervalo de confiança. Mas isso não significa que você é obrigada a usar 95% e 0,05. Tá certo, Lidiane? Pessoal, eu tenho uma coisa para falar. É porque, na verdade, eu uso muito o Zoom e o Zoom só permite 40 minutos. E a gente só tem mais 2 minutos de aula. Vocês acham que é interessante ter eu estou começando a achar que sexta-feira é muito longe. E vocês estão tendo muita dúvida. O que é que vocês acham de ter outro encontro na quarta-feira? Eu acho bom, professor, acho válido. Pode ser? Também acho interessante, porque vai começar a ficar mais complexo um pouco o assunto, né? A gente pode ter mais dúvida. Eu tô achando que o encontro só por semana é pouco, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente só tem mais 1 minuto, eu vou ter que terminar agora. E a gente deixa combinado um encontro na quarta às 8 horas e um encontro na sexta às 8 horas também, tá certo? O senhor não prefere terça e sexta, não, professor? Como? Oi? Não prefere terça e sexta, porque fica mais distribuído? Olha, até pode. Eu estava falando na terça porque eu acho que teve alguém que me falou que na terça-feira não poderia. Mas, assim, eu vou gravar. Então deixa quarta, não é não. Pode ser quarta e sexta. Então a gente deixa quarta e sexta, tá certo? Essa para mim é impossível. Então tem mais uma, não foi Lidiane, mais uma contra. Vocês ficam bem tranquilos, tá certo? Essa reunião que a gente teve agora está sendo gravada e eu vou transformar em vídeo e fazer o upload. Vocês podem recuperar a hora que vocês quiserem, tá certo? E a gente combina na quarta-feira às 8 horas, preparem as dúvidas, podem lançar as dúvidas também no comentário, tá certo? Que a gente... Tem mais outra, que a gente discute na quarta e na sexta.